Olá, professora! Seja muito bem-vinda a esse vídeo. E nesse vídeo eu vou te dar uma sugestão de livro. Vamos lá para mais uma sugestão de livro? Bom, o livro que eu escolhi é esse aqui, ó. Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Ele é um livro bem mais fácil de ler, porque ele já traz meio que traduzido, né, o pensamento desses três maiores teóricos aí, tanto da educação como da própria psicologia. Então as autoras, você pode reparar aqui que é uma autora para cada autor, né, para cada estudioso aí da educação, cada teórico. Então cada uma das autoras vai falar de um deles. Então ela consegue traduzir mesmo o pensamento dele de uma forma prática, de uma forma resumida, né? Vamos dizer assim. Então o livro, ele é de fácil entendimento. É claro que falando de Piaget, Vygotsky, Vallon, não é nada tão simplesinho, não é nada tão óbvio, mas dentro do que eles trazem, elas conseguiram traduzir de uma maneira bem clara, bastante gostosa de ler, né? Uma leitura fluida. Bom, o livro... Pode ver que o meu, como sempre, né, tá todo rabiscado, grifado, que eu gosto de estudar em cima do livro. Esse livro aqui, ó, tem 175 páginas, então ele é um livro relativamente pequeno, que vai te trazer uma visão geral de cada um deles, para você conseguir entender algumas coisas no seu dia a dia na educação, né, na escola, com os seus alunos, e também para você ter algumas coisas como referencial do teu trabalho. Por que que você faz uma coisa, por que que você faz outra coisa. Você pode ter eles como referencial. Então é muito importante ter uma visão geral, pelo menos, de cada um desses autores, né, que são uns três maiores autores, assim, né, da educação e até mesmo da psicologia, tá? Então eu vou falar um pouquinho do que a gente conhece, né, desses três autores, baseado no que tem também aqui no livro para você. Bom, vamos começar com Jean Piaget. Então, Jean Piaget é biólogo, psicólogo, suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Ele viveu de agosto de 1896 até setembro de 1980. Pois é, ele morreu exatamente um ano antes de eu nascer. Antes da teoria de Piaget, as crianças costumavam ser consideradas simplesmente miniaturas de adultos. Em vez disso, Piaget sugeriu que a maneira como as crianças pensam é fundamentalmente diferente da maneira como os adultos pensam. Então esse foi um grande ganho na educação, porque tirou aquela coisa da criança ser um adulto pequenininho, da criança de repente não ter opinião, não ter ideia, não ter nada, né, ser uma miniatura, algo meio que insignificante, para uma pessoa que precisa ser respeitada, que tem vontades, que tem direitos, né? E aí a gente conseguiu olhar para a criança, começar a olhar para a criança com outro olhar, a partir das teorias dele. Para ele, abre aspas, os conhecimentos são elaborados espontaneamente pela criança, de acordo com o estágio de desenvolvimento em que está, fecha aspas. E Piaget traz também os nossos estágios de desenvolvimento, né? Então ele dividiu ali as faixas etárias da criança pensando nos estágios de desenvolvimento cognitivo. Então para ele 0 a 2 anos é a etapa do sensório motor. É onde a criança explora e conhece o mundo pelos sentidos e pelas ações, né? Pelos movimentos motores. Ela se comunica por meio de ações e da sua percepção quanto ao ambiente em que está inserida. É um período de construção e evolução. Socialização da inteligência é essencialmente individual, pouco ou nada relacionado às trocas sociais. E a partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência. Ainda falando em Piaget, vamos para o próximo estágio, que é o estágio pré-operatório, para as crianças de 2 a 7 anos. Nesse estágio, Piaget coloca que há o desenvolvimento da linguagem, o surgimento do jogo simbólico, representa objetos com imagens ou palavras, né? A criança consegue fazer essas associações e usa o raciocínio intuitivo.
Piaget ainda colocou o estágio operacional concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, e o estágio operacional formal, que é 12 anos em diante. Aí esses estágios já não incluem mais a educação infantil, mas foi o legado aí resumido de Piaget. Vamos falar de Vygotsky agora? Vamos lá. Levi Vygotsky foi um psicólogo bielorrusso, né? E a corrente pedagógica que se originou do seu pensamento é chamada de socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. Levi Vygotsky viveu de novembro de 1896 a junho de 1934. E ele foi o pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida. Então, olha só, ele faleceu em 1934. Então, assim, já naquela época, ele já entendia que para haver o desenvolvimento da inteligência, né, do intelecto da criança, é necessário interações sociais. Então é o que a gente fala até hoje, ainda tem que ensinar, ainda tem que bater na tecla, né? Como que a criança aprende, como é que se dá a educação infantil no Brasil, o que que traz a BNCC? Interação e brincadeira. E isso era o que Vygotsky já falava lá desde 1934 e antes, né? Que ele faleceu em 34. Bom, para ele, abre aspas, através dos outros nos tornamos nós mesmos. Na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Fecha aspas. Então, olha, a gente depende do outro pra gente se entender. A gente depende do outro pra gente se conhecer. Eu vou te dar um exemplo. É mais ou menos como se... Imagina que só tivesse a cor azul. Você não ia ter uma referência de que cor é essa ou qual é a diferença. Imagina que tudo fosse azul. Então, você precisa de uma outra cor para entender que há essa diferença, para de repente ver quem é mais claro, quem é mais escuro, quem é mais bonito, né, no seu ponto de vista, qual cor você gosta mais, qual cor você gosta menos. Então você depende da outra cor para ter um comparativo, para entender essa relação. É mais ou menos o que ele quis dizer com ter outra pessoa, né? Através do outro nos tornamos nós mesmos, porque eu vejo o outro, o que o outro faz, e aí eu consigo interpretar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero fazer também, o que eu não quero fazer. E eu vou me moldando também com relação a isso. Então, a todo momento, a troca, né? A interação com os outros faz com que a gente aprenda. Então, aprendizado e desenvolvimento, zona de desenvolvimento real. Ele trouxe o aprendizado e o desenvolvimento em 3 zonas. E aí eu vou explicar rapidamente para você aqui as 3 zonas. Então, primeiro é a zona de desenvolvimento real, onde a criança faz sozinha. Ela faz sem ajuda. Por exemplo, a criança está engatinhando. Ela tá lá engatinhando sozinha, ninguém tá ajudando, ninguém tá mexendo, ela tá fazendo aquele movimento naquele momento sozinha. Então, isso é zona de desenvolvimento real, é o que ela consegue fazer sozinha. Depois, a gente tem a zona de desenvolvimento proximal, é aquilo que a criança pode vir a fazer sozinha, mas hoje ela precisa da ajuda de um adulto. A distância entre o desenvolvimento real, que é o que ela consegue fazer sozinha, né, de uma criança, e aquilo que ela tem potencial de aprender. Então, veja, a zona de desenvolvimento proximal, ela tá entre o que eu faço sozinha e o que eu tenho potencial de aprender, o que eu posso aprender. Quer um exemplo? Quando a criança anda se segurando na mão de alguém. Então, por exemplo, a criança já consegue levantar, ela fica em pé sozinha, né? Vamos supor que a criança tem aí 11 meses, 10, 11 meses. Ela consegue levantar, ela fica em pé sozinha. Só que para dar o primeiro passo, ela procura sua mão para se segurar e poder dar o primeiro passo. Então, isso é a zona de desenvolvimento proximal. É algo que ela tem potencial para fazer sozinha, ela pode aprender a andar sozinha, mas ela ainda precisa da tua ajuda. Então, o real é o que ela já faz, aí o potencial que ela tem é a zona de desenvolvimento proximal. É o que ela tá fazendo com a tua ajuda para chegar no real, tá? E por último, a zona de desenvolvimento potencial é demonstrada pela capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um adulto.
Por exemplo, quais atividades, vivências e experiências eu posso proporcionar para estimular e preparar o meu aluno para andar? Então, se hoje o meu aluno está precisando da minha ajuda para andar, ele pega na minha mão e eu vejo que ele tem esse potencial para aprender a andar, né? Todas as crianças têm esse potencial aí de aprender a andar. Então, o que eu posso fazer, né, para proporcionar que aquela criança aprenda a andar sozinha? E isso serve para tudo. O que eu posso fazer para essa criança diferenciar uma cor da outra? O que eu posso fazer para essa criança compreender as diferenças nas figuras geométricas, encaixar nos lugares corretamente? O que eu posso fazer para a criança aprender a escovar o dente sozinha? Enfim. Então, essa zona de desenvolvimento potencial é quando você se organiza para propor atividades, para propor experiências, vivências, para que a criança de fato consiga fazer aquilo sozinha. Amarrar um cadarço, por exemplo, né? Poxa vida, eu tô cansada, eu abaixo 1000 vezes por dia para amarrar o cadarço das crianças. O seu aluno tem potencial para aprender a amarrar o cadarço? Claro que tem, todas as crianças têm, né? A gente tem que explorar ali ao máximo do potencial das crianças. Então, como é que você pode fazer hoje para ensinar a sua criança, o seu aluno, a amarrar o cadarço e não mais depender de você? Então, hoje, ele está dependendo de você. Você tem que pegar no cadarço dele e você tem que amarrar. Então, ele está ali na zona de desenvolvimento proximal. Ainda não é uma zona de desenvolvimento real, ele não faz sozinho. Então, como você pode levar esse conhecimento para ele? Você pode, por exemplo, fazer aqueles tênis, né, de papelão, passar um cadarço e ensinar ali, fazer um para cada criança, ensinar ali a criança a dar o laço, por exemplo. Então, aí a criança vai chegar nessa zona de desenvolvimento real. Ela vai passar do que ela precisava de ajuda para ter o potencial de aprender, aprendeu e chega na zona de desenvolvimento real. Então, é isso que traz o nosso Vygotsky. Vamos falar um pouquinho de Vallon? Então, Henri Vallon foi um filósofo, né, médico, psicólogo e até político francês. Ele viveu de março de 1879 a dezembro de 1962. Vallon foi o primeiro, olha que legal isso, ele foi o primeiro a levar não só o corpo da criança, mas também suas emoções para dentro da sala de aula. Isso é incrível. E até hoje nós temos pessoas e professoras que desconsideram os sentimentos e as emoções no dia a dia com a criança, que fala para a criança que não precisa chorar e uma série de coisas. Então, Vallon, desde 1879, né, de 1960, ele já falava sobre isso, ele já tinha esse entendimento, essa visão. Então, para ele, abre aspas, o indivíduo é social não como resultado das circunstâncias externas, mas em virtude de uma necessidade interna. Então, ele tem essa, né, fecha aspas. Vallon percebe que o ser humano, ele tem essa necessidade interna de ser um ser social. As emoções, né? Então, vou falar um pouquinho dessas emoções aí. Para Vallon, as transformações fisiológicas, né, no sistema neurovegetativo, na criança, revelam traços importantes de caráter e personalidade. A emoção é altamente orgânica. Ela altera a respiração, ela altera os batimentos cardíacos e até o tônus muscular. Tem momentos de tensão e distensão que ajudam o ser humano a se conhecer. Olha que bacana, quer um exemplo? Suponha que você tomou um baita susto, esqueceram o portãozinho da sua escola aberto e tem uma escada, e na hora que você olha, o bebezinho tá indo lá e ele tá quase caindo na escada. Você toma aquele susto, você corre, você pega a criança, você fecha o portão. O que acontece com você? Você fala, ai, que susto, nossa, tô até mole.
Não acontece muitas vezes isso? Então aquele baita susto, você fica mole. Então o que aconteceu? A sua emoção, aquilo que você sentiu na hora, o susto no caso, te gerou uma hipotonia, que é o tônus muscular mais molinho, né? Um exemplo de tônus muscular assim são as crianças síndrome de Down. Uma das características da criança síndrome de Down, né, que é a trissomia do cromossomo 21, é ela ser mais molinha, ela ser hipotônica. Então, quando você toma um susto, você sente também essa sensação, você fica, nossa, eu fiquei até mole agora. Se pegar no seu braço, você tá assim, molinha, né? Isso foi alterado por quê? Por meio da emoção, por meio do susto que você levou. E uma hipertonia, por exemplo, quando você fica enrijecida, né? Quando a sua musculatura fica mais firme, assim, por conta de uma emoção, é a ansiedade. Ai, o que tá acontecendo? Nossa, fulano não chega, eu tô nervosa, será que aconteceu alguma coisa? Você vai ficando tensa, você vai ficando hipertônica. Então esses são exemplos bastante claros de como as emoções interferem nas nossas ações e até mesmo no nosso fisiológico. Então o fluxo tônico, o prazer, a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e os sentimentos mais profundos, eles ganham função relevante na relação da criança com o meio. A emoção causa impacto no outro e tende a se propagar no meio social. Tende a se propagar. Por quê? Se você toma um susto, você fala, nossa, criança, gente, vocês não viram que o portão estava aberto? Eu acabei de pegar o Matheus ali na beira da escada. Todo mundo vai falar, nossa, meu Deus, quem deixou o portão aberto? Gente, vamos tomar mais cuidado, o que aconteceu? Então causa aquele impacto, né, naquele meio social. As emoções para Vallon têm um papel dominante no desenvolvimento da criança. É por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. A proposta de Vallon propõe o desenvolvimento intelectual dentro de uma cultura humanista, contrária aos métodos tradicionais que priorizavam a inteligência e o desempenho na sala de aula. Afetividade, emoções, movimento e espaço físico se encontram num mesmo plano, considerando sempre a criança como um todo. Olha, gente, o que Vallon já falava e a BNCC precisou trazer, né, para conseguir que a gente coloque isso em prática, considerando a criança como um todo. Então não dá pra gente pensar no afetivo separado do social, separado do motor. Então a criança tem que ser considerada como um todo. As atividades pedagógicas e os objetos devem ser trabalhados de formas variadas. Então, toda vez que você for trabalhar uma atividade ou for trabalhar com brinquedo, com material, você tem que trabalhar aquilo de diferentes formas. Em uma roda de leitura, por exemplo, a criança pode ficar sentada, deitada ou explorando o espaço. A construção do eu na teoria de Vallon depende essencialmente do outro, seja para ser referência, seja para ser negado. Aquilo que eu falei, lembra? Eu quero ser como o outro, eu admiro isso no outro, ou determinada coisa eu não quero ser como o outro, é uma coisa que eu não admiro e eu não quero para mim. Essa é uma crítica social, vamos dizer assim, que a gente precisa muito utilizar no dia a dia como professora. Por que eu tô falando isso? A gente precisa questionar tudo que a gente vivenciou quando criança para poder transformar as ações hoje. Então, não é porque o seu pai batia em você que é legal bater, que é correto bater. Então a gente precisa ter essa criticidade, né, usando o outro como referência, para acatar, poxa, minha mãe era tão carinhosa, né, ela cuidava de mim tão legal, e eu quero ser assim para os meus alunos, eu quero ser assim para os meus filhos, bacana. Ah, e a minha mãe me batia, tá, tudo bem, ela não sabia que aquilo ia me prejudicar, que essa não é a melhor maneira de educar, mas eu tenho hoje como ver isso e negar,
né? Colocar isso como uma coisa da qual eu não quero fazer, da qual eu não vou me orgulhar como pessoa. Então, ter o ser humano como referência, né? Ou como referência, ou para ser negado, é fundamental. Importante a gente usar isso como adulto, né? É claro que Valon falava numa perspectiva bem mais ampla, de uma maneira geral, e não especificamente como eu tô colocando aqui, eu tô dando só um exemplo, mas a gente precisa trazer para o nosso dia a dia essa referência ou essa negação, né? Para utilizar sempre com crítica, né? Fazia-se assim antigamente a melhor forma? Então isso é fundamental. Bom, então essa é a nossa sugestão, Piaget, Vygotsky, Valon, nesse livro Teorias Psicogenéticas em Discussão. As autoras estão aqui, ó, é a Ives de la Talle, Marta Couto de Oliveira e Heloísa Dantas. A editora é a Sumos Editorial, que tá aqui, Sumos Editorial, e o livro tem 175 páginas, vale muito a pena ler para você se aprofundar um pouco mais aí nesses três teóricos maravilhosos que deixaram estudos assim incríveis que a gente utiliza ainda hoje e é fundamental colocar em prática. Para você colocar em prática rapidamente o que foi falado aqui, revisa essa aula, anota, né, os estágios de desenvolvimento que a gente falou de Piaget, anota sobre as questões das emoções que a gente falou agora ainda há pouco, por último, né, de Valon. Anota também o que a gente foi falando sobre a questão das zonas de desenvolvimento de Vygotsky, para você entender certinho como você pode fazer mudanças no seu dia a dia, baseado nas teorias desses três intelectuais aí, muito famosos e muito estudados da educação e da psicologia. Combinado? Se ficou alguma dúvida, se você quiser compartilhar como é que você está colocando em prática, se você quiser sugerir outros livros para eu comentar, coloca aqui. Um grande beijo